Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui de volta, mais uma terça-feira, para fazer o estudo de mais um capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é a obra que a gente está estudando nas terças-feiras. Hoje nós vamos falar do capítulo... Qual que é o capítulo hoje? Capítulo 10. Capítulo 10, sonambulismo torturado. Isso mesmo. Isso. E aí, a gente tem uma música para mostrar para vocês, a gente tem uma parte teóricazinha, e depois a gente vai falar um pouquinho do capítulo, enfim, vamos trabalhar esse capítulo de um jeito bem bacana. Para começar, para não perder o costume, vamos nos apresentar de novo. Eu sou a Val, João Carlos, Rodrigo, e o João vai fazer a oração inicial para a gente poder iniciar esse nosso momento de estudo aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Convido vocês a aquietarem seus corações, a olharem para dentro de vocês, numa atitude de silêncio interior, numa atitude de prece, rogando a espiritualidade maior que nos conceda paz, que nos conceda discernimento, que as nossas palavras, de Val, de Rodrigo e minhas, que elas sejam usadas para propagação da palavra do Cristo. Rogo à espiritualidade maior que nos conceda esclarecimento suficiente para transmitirmos aquilo que seja da vontade de Jesus. E rogo que nos lares de vocês, nos corações de vocês, neste momento atual e onde quer que esta palestra chegue depois, já que ela permanecerá gravada, que ela encontre corações acolhedores, que ela encontre seres dispostos à mudança, a que somos permanentemente convidados. Só há uma razão de nós estarmos aqui neste planeta. A única razão de estarmos aqui é trabalharmos a nossa evolução, trabalharmos o nosso crescimento, o nosso aprimoramento espiritual. Somos estudantes do amor e da caridade, e rogamos ao Divino Mestre Jesus que rapidamente essas lições possam ser apreendidas, gravadas em nossos cérebros, e, se for da vontade do Mestre, que elas migrem para o coração, se transformando em ação de nossas mãos. Que Jesus nos abençoe nesse propósito, agradecendo a espiritualidade maior que permitiu esse encontro. Vamos começar pela graça de Deus, que assim seja. Assim é. Então vamos ouvir a música que eu e meu filho gravamos para vocês. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade, com a lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade, na falta de algo melhor. Nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Tenho vivido um dia por semana, acaba a grana, mês ainda tem. Tem passado, tem futuro, eu vivo um dia de cada vez. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade? Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final. Surfando carnais em DNA. Não quero ter o que eu não tenho medo de errar. Surfando carnais em DNA. Não quero
falta do que fazer. Inventei a minha liberdade. Surfando karmas e DNA. Essa foi a música de hoje, Surfando Karmas e DNA, é uma música dos Engenheiros do Havaí, que a gente achou que era bem representativa para o dia de hoje, né? Eu só queria falar rapidinho, enquanto o Rodrigo caiu aí, sobre a significação de karma para o espiritismo, né? Existe isso, para o espiritismo, essa significação. Para o espiritismo, o karma não é algo imposto por alguém a nós. O karma é resultado das nossas próprias culpas, certo? Então, quando a gente vive vida após vida, acumulando culpas, essas culpas vão gerando em nós o processo de autopunição. E a gente vai, então, escolhendo para a nossa vida essa autopunição, tanto enquanto encarnado, quanto no momento de fazer a nossa programação reencarnatória. Então, o karma, ele é algo que nós próprios escolhemos por conta daquelas culpas que carregamos. Por isso que é interessante a gente não trabalhar com culpas, porque as culpas, elas vão levar a karmas. É interessante a gente trabalhar com aprendizados, entender que estamos num processo aqui no planeta, que é uma escola, e que nós estamos no processo de aprendizado, e que cada acontecimento que vai surgindo na nossa existência é fruto das nossas próprias escolhas. E mesmo que a gente não tenha feito a escolha mais assertiva, ele vai servir de aprendizado. Tudo, no final das contas, serve de aprendizado para a nossa existência. Então, se a gente encarar tudo como um processo de aprendizado, mesmo uma situação muito ruim, também uma situação muito boa, isso não vai gerar, então, na nossa existência, karmas. A gente vai sempre trabalhar com aprendizado e os karmas vão, então, se desfazendo, se diluindo aí na nossa existência. Tudo isso é algo que nós precisamos trabalhar constantemente no nosso processo aí de vida. Certo? Essa letra de música, Valéria, tem muitas partes que são maravilhosas, mas teve uma parte que me chamou especial atenção. Eu não a conhecia, eu fiquei conhecendo a partir do momento que você escolheu. Eu gosto de Engenheiros, mas eu não conhecia essa música. E ela tem uma parte, eu até anotei, diz assim: se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Nós temos tanto medo dos erros, né? A gente tem tanto medo de reconhecer erros. E eu fico pensando, uma criança recém-nascida, eu sou avô recente, a minha neta tem menos de 2 meses, e ela ainda não está recebendo papinha, mas logo, logo ela vai começar a receber a papinha, primeiramente pelas mãos da mãe, e depois, de um certo tempo, será pelas suas próprias mãos. Eu acho que a visão de uma criança se alimentando com a própria mão deveria ficar gravada nas nossas retinas, porque ela faz tudo com o alimento, menos levá-lo à boca. Ele passa pelo olho, pelo nariz, pelo cabelo, ele jogado ao chão, ou seja, ela se compraz em errar. Mas aquilo não é erro, ela está aprimorando a coordenação motora, ela está aprimorando os movimentos mais básicos que depois, ao longo da vida, lhes serão necessários para múltiplas tarefas. Nós precisaríamos ser mais pacientes com os nossos erros, nossos melhores professores. Eu amei esse pedacinho. E hoje o texto fala de erros passados que retornam para serem lapidados e curados, né? Mas a gente vai ver isso daqui um pouco. Então eu queria só frisar, se eu soubesse antes o que sei agora, eu erraria tudo exatamente igual.
erros às vezes são necessários, né? São, muitas vezes, eles que trazem o nosso aprendizado, né? Então, para a gente poder compreender melhor esse capítulo, a gente trouxe aí uma partezinha teórica, porque a gente tem achado isso importante no nosso processo de estudo dessa obra. Então, a gente vai falar um pouquinho, teoricamente, sobre o que é vampirismo espiritual. Nós já tratamos desse assunto num momento anterior, mas vamos aprofundar um pouco mais essa questão, porque os capítulos insistem em falar sobre isso. Então, vamos lá. Todos os organismos no ecossistema, eles se relacionam. E muitos, eles vão dividir a mesma espécie. Por exemplo, numa árvore, a gente pode colocar uma orquídea, que é chamada de uma planta parasita, e essa orquídea vai sugar da árvore os elementos essenciais para que ela possa sobreviver e vai conviver ali com a árvore. Porque o que ela suga da árvore não é alguma coisa que seja assim tão significativa para que a árvore perca as suas qualidades. Os animais também têm parasitas neles, né? Por exemplo, um cachorro, um gado, cavalos, tem lá carrapatos que se grudam neles e vão sugando ali as propriedades, o sangue e os elementos lá primordiais desses animais. Num cachorro, por exemplo, como ele é um animal menor, de menor porte, certos carrapatos podem transmitir para ele uma doença, que podem levar esse cachorrinho à morte. Então, nesse caso, esse parasita é um parasita que pode trabalhar de um sentido tão negativo nesse animal que vai levá-lo à morte. Essa é a comparação que André Luiz faz para falar de vampirismo no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala desse sistema, né, em que seres vão estar ali comungando de um mesmo... um pegando substâncias do outro para poder sobreviver. Alguns não vão causar diferença, mas outros podem causar até mesmo a morte do seu hospedeiro. Então, ele chama de hospedeiro, né? Aquele que está se apropriando da hospedagem de alguém, né? Então, ele fala que existe, então, parasitismo nos reinos inferiores, que são essas coisinhas que vão acontecendo. E que, em nós, seres humanos, pode acontecer um vampirismo espiritual, assim como esses animaizinhos, a orquídea lá na árvore, o carrapato num cachorrinho, eles estão vampirizando, eles estão sugando coisas primordiais daquelas da árvore, do cãozinho. Alguns espíritos também vão fazer isso conosco. Isso é um processo obsessivo mais intenso ainda do que aqueles que nós vimos no encontro anterior. Então, lá no livro Missionários da Luz, André Luiz fala assim, o vampirismo é a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados a paixões inferiores, se emantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes as substâncias vitais. Então, os vampiros espirituais, esses irmãozinhos ainda numa ignorância muito, muito, muito profunda do bem, eles vão se juntar, né, ao perispírito do espírito encarnado ou desencarnado, não é só no espírito encarnado, para poder sugar desse espírito encarnado ou desencarnado propriedades dele. Se é um espírito encarnado e isso afetar os centros de força desse espírito encarnado, isso pode afetar o corpo físico e levar o corpo físico à falência. Se é um espírito desencarnado, ele vai desequilibrando, né, emocionalmente esse perispírito aí. Espiritualmente, emocionalmente, podendo levar a desequilíbrios muito grandes. Isso também acontece com os encarnados. Mas aí tem o corpo físico também pode adoecer. Lá, nesse mesmo livro... Não, no primeiro foi uma citação de Estudando a Mediunidade. No segundo é do Missionários da Luz. Ele fala assim, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indubitavelmente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens.
Como que eles encontram guarida? Quando a gente faz aquele processo que a gente já vem falando aí nos encontros anteriores. Quando a gente baixa a nossa guarda, nossas energias caem, e a gente abre espaço para obsessores entrarem. Esses obsessores podem entrar e nos perseguir vida após vida, porque a gente pode estar ali comungando com o mesmo tipo de sentimento que ele, num processo de vingança, num vida após vida. Um faz uma coisa para um numa vida, o outro vai se vinga noutra vida, aí o outro vai se vinga noutra vida, o outro vai se vinga noutra vida, e quando um fica no mundo espiritual e o outro encarnado, essa comunhão de ação da vingança vai fazer com que os dois estejam ligados por esse sentimento. E isso vai gerando, vida após vida, processos de vampirismo. Vampirismo mútuo, né? A gente viu também nos encontros anteriores que a obsessão ela não ocorre somente de um desencarnado para o encarnado. Ela ocorre também do encarnado para o desencarnado, e isso é muito, muito, muito comum, de um encarnado para outro encarnado e desencarnado para outro desencarnado. Então, a obsessão não tem uma lógica só. Ela tem várias lógicas, várias logísticas, de acordo com os sentimentos que a gente está alimentando no nosso perispírito, no nosso espírito. Nesse livro aí, Vampirismo, ele fala assim: as vítimas de vampirismo e os seus algozes são sempre criaturas que alegam carência de amor, de afetividade, como crianças mimadas, que passam pelos traumatismos do abandono. Por isso mesmo, são também inconscientemente inseguras, fugindo ao tratamento sempre que possível. Geralmente, quando os obsessores começam a deixá-las, inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. Então, o que ele está falando? Que quando, por exemplo, você vai uma pessoa está sentindo que ela está sendo obsediada, daí ela vai no centro espírita para fazer um trabalho de desobsessão. Então, ela recebe o passe, e esse espíritozinho que está com ela vai ser encaminhado lá para a parte espiritual do centro, para ser trabalhado, até ter condição de ser levado à mesa para poder ser encaminhado. A gente já viu isso nas outras aulas. Aquela pessoa, então, ficou livre da obsessão e vai embora para casa. E ela começa a sentir falta. Aquilo começa a fazer falta no sistema dela, porque ela está tão habituada com aquele ser dentro do sistema dela, fazendo companhia para ela, mesmo que de uma maneira torturante, porque ela vai sentir falta e vai chamar de volta. No que ela chama de volta, ela abriu o livre-arbítrio de novo e pronto, aquele espírito vai voltar. Então, esse processo ele é muito difícil de ser dissolvido, porque ele é de ambos os lados. Os dois lados estão daquela presença por um costume que já tem vida após vida daquela presença. Mesmo que a gente não tenha consciência da presença, quando ele é retirado, isso vai acontecer. Esse processo, eu posso até dar um testemunho, porque já aconteceu comigo, né? Numa sessão de terapia, no processo de desobsessão, foi retirado um obsessor de dentro de mim, e por incrível que pareça, esse obsessor estava encarnado, e nesse momento de retirada, parecia que tinha um buraco dentro de mim. Então, foi colocado no lugar desse buraco, foi instalado amor, muito amor, amor incondicional, amor, 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 preenchendo com tudo aquilo ali. E aí, eu consegui me libertar disso. Mas, reparem, a gente sente falta de tantos anos, de tantos sei lá quantos, a gente não sabe quanto tempo isso acontece, aquilo vai ficando permanente em nós, a gente acaba sentindo falta e querendo aquela presença. Olha que coisa louca que ocorre. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala assim: entidades inferiores, retiradas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Do jeito que se fala aqui, parece que os vampiros eles são os grandes vilões da história. Mas, na verdade, essa história ela tem dois lados sempre. Então, nem sempre eles são os grandes vilões. Nós podemos... O espírito obsediado pode ser o grande vilão da história. Não necessariamente um ou outro, ou nenhum dos dois, ou ninguém é vilão, todo mundo está ali num processo de ignorância total.
e não consegue sair do processo. Então, para isso, é necessário muito mais do que oração. É o que ele fala no livro, nos domínios no livro Evolução em Dois Mundos. É preciso muito mais do que oração, do que meditação, para tirar as pessoas desse processo. Principalmente quando essa obsessão vampiresca vira um processo ovoide. O que é um processo ovoide? O espírito que está obsediando, ele vai perdendo a forma humana de tanto que ele fica aficionado naquela obsessão e vai ganhando forma ovoide. E ele, então, se gruda no perispírito do obsediado, desencarna e reencarna junto. Até que um acorda e resolve reencarnar para, por exemplo, ser pai daquele espírito que está ali na forma ovoide obsediando. Para quê? Ou então eles vão reencarnar numa pessoa que seja um espírito mais evoluído e que consiga demonstrar o que é caridade de verdade, o que é amor incondicional, para eles terem no exemplo do outro aquilo que eles precisam para poder se libertar desse momento de obsessão profunda. Então, só para fechar essa parte teórica, ele diz assim, Kardec descreveu o vampirismo como uma substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. E nos domínios da mediunidade, a possessão instalou-se ao longo de 20 anos por um único obsessor, que é o caso do Camilo e do Pedro, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, é isso daí que a gente queria falar um pouquinho para vocês perceberem que é um processo muito mais intenso, né, do que uma subjugação. É um processo em que parece que os perispíritos eles meio que se grudam um no outro. E quando um é afastado, o outro sente falta e chama de volta. E isso é o processo, então, de vampirismo. E os dois organismos ficam ali, um sugando as energias do outro. É um processo de via dupla. Certo? Vou ficar quietinho, porque eu já falei muito. Agora vou deixar meus amigos contarem a história para vocês e a gente vai fazendo as costurinhas. Eu acho importante, Valéria, que a gente conte rapidamente o que acontece nesse capítulo, porque algumas pessoas não devem terem lido, né? Então, só para recordar, o Hilário, o André estão ali no centro, junto com o Aulus, eles estão estudando a mediunidade, eles estão acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos. E, de repente, o Clementino, que é vamos dizer assim, um mentor espiritual daquela equipe, fala: nós vamos permitir que hoje se manifeste aqui um espírito infeliz para que vocês possam aprender algo mais. Então, eles começam a observar a cena. Estão chegando no centro para atendimento um casal de encarnados. Uma jovem senhora, uma senhora bem jovenzinha ainda, e ao lado dela um cavalheiro, um rapaz elegantemente vestido, impecavelmente vestido. E quando eles entram, eles observam que a jovem é uma jovem pálida, que ela está demonstrando relativa insegurança, como se estivesse doente. E no momento que permitem a entrada do obsediador, ele tem uma aparência de alguém demente, ele não está nitidamente, ele não está no seu juízo, ele está louco. Ele tem os olhos arregalados, ele tem a garganta, ele é feio, ele tem a garganta ferida, ele está numa situação de putrefação espiritual, digamos assim. E quando ele vê a moça, ele se atira sobre ela, a descrição que o autor faz ele se atira sobre ela à semelhança de um felino, de uma onça que pula sobre a vítima. E acontece ali um fato extremamente interessante. A moça começa a gritar e ele se funde a ela. Ele se funde a ela. Ela não se afasta o espírito dela não se afasta do corpo. Ela permanece no corpo e ele se funde ao corpo. Eles se tornam, como ele descreve, como sendo duas plantas ocupando o mesmo vaso. Esse é o exemplo da orquídea na árvore, né? Então, assim, na verdade, não entra um perispírito no outro. É como se eles grudassem o perispírito um do outro, assim. É como se tivesse um ímã que puxasse e eles ficassem com o perispírito grudadinho um no outro. Ficam colados, né? E
é interessante que ela perde de imediato o controle do próprio corpo. Ela já não consegue mais falar com a voz dela, ela não consegue mais se mover, ela não consegue expulsá-lo. Ele chega de tal forma, a influência é tal, que ela começa a falar com a voz dele, voz rouca, voz com muita dificuldade. E aí o Aulus pergunta, ela vai se lembrar do que está acontecendo quando ela acordar? De jeito nenhum. A córtex dela está totalmente inativa, o espírito tomou posse de uma tal forma que inibiu toda a possibilidade de reação dela. E aí aquele espírito que tomou... Possessão total, né, João? Que a gente viu na semana passada. Quando o espírito consegue dominar o pensamento, o sentimento e até as atitudes do outro que está sendo obsediado. É a possessão total. E ela grita e ela chora, mas na verdade é o espírito que está ameaçando. Ele fala, agora eu te peguei, agora eu me vingo, agora eu sou a um só tempo o advogado da minha causa, filha ingrata, filha desnaturada, e começa a agredi-la, literalmente, fala, você vai ficar comigo, eu não quero ser salvo, eu quero me vingar, eu quero vingança. E ele vai ameaçando, enquanto aquelas ameaças acontecem, os companheiros estão observando e vão tecendo perguntas. E aí revela-se a história dela, que eu vou contar rapidamente, para que depois a gente possa se entranhar nas explicações espirituais. O Aulus fala, esta jovem, ela sempre preocupou muito a família dela, porque desde idade muito pequena, ela demonstrou doença. Foram chamados médicos mais competentes, fizeram os tratamentos mais maravilhosos que havia, mas não teve jeito, ela não melhorou. E aí o que é que se fez? Cogitou-se, apareceu um candidato, apareceu esse jovem que está do lado dela, se interessou por ela e talvez com o casamento ela ganhasse um novo alento na vida e se casaram. Mas em vez de melhorar o relacionamento, logo que se casaram, a situação dela piorou muito. À noite ela tinha crises de sufocamento, crises de respiração acelerada, ficava muito tensa, muito angustiada, e neste patamar ela é engravida. Mas aí eu vou parar um pouquinho e vou voltar um pouquinho para explicar esta gravidez. Esse espírito obsessor, na verdade, numa vida anterior, ele foi o pai adotivo desta moça. E este pai adotivo deu a ela, era uma pessoa muito rica, era uma pessoa de muitas posses, deu a ela um tratamento todo cheio de amor, todo cheio de carinho, etc., e deu a ela todas as condições possíveis, até que ela enamorou-se de uma pessoa na vida anterior, que era justamente o marido de agora. E este namoro não foi visto com bons olhos por aquele pai adotivo, porque ele sabia que o namorado era, na verdade, um calhorda, um mau caráter, um jogador, um libertino, e não queria o casamento. Mas como eles insistissem, ele planejava mudar o testamento para que ele desistisse do casamento. Em vez de desistir do casamento, ele convenceu a moça a envenenar o pai adotivo. E eles foram, ao longo de 2 semanas, colocando veneno, cada vez em condição maior, até que aquele pai veio a óbito. E quando ele veio a óbito, ele começou a persegui-la, cuidando para que ela ficasse louca, para que ela ficasse dementada, até que ela também vai a óbito, e lá no mundo de lá, a perseguição continua, cada vez mais grave, até que ela consegue reencarnar para casar-se novamente e trazer aquele pai agora como filho para cuidar dele. Então, quando ela engravida no casamento e está chegando a gravidez, quem está vindo é o obsessor. Mas aí, inconscientemente, ela tem crises de medo e ela comete um erro ainda mais grave. Ela provoca um aborto cruel, sanguinário, e se livra do espírito do pai, tirando dele a possibilidade da restauração. Aí ele fica mas profundamente revoltado, e este pai, e este espírito obsessor, esse espírito que nos é mostrado como alguém malvado,
na verdade, foi uma vítima dela na vida anterior. E aí o autor, o André Luiz, fala assim, a vítima de agora é o algoz do passado. Eu acho isso muito interessante. Nós cavamos as nossas próprias sepulturas. E o marido que agora está tendo um casamento infeliz, que está ali tentando dar condições para ela viver, foi o causador de tudo, agora escolhendo voltar na condição de marido que sofre, que não tem um casamento feliz, que se angustia na tentativa de restaurar um pouco do mal que ele, de recuperar-se do mal que ele causou e, quem sabe, conseguir evoluir um pouco. Acho que a partir daí nós podemos começar a trabalhar o capítulo, porque aí agora o pessoal já sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Nesse sentido, todo aí do que o João falou, eles estão surfando karmas e DNA, é exatamente isso, né? É por isso que a gente escolheu essa música, porque eles estão surfando no próprio karma que eles assumiram para a própria vida dele, através das culpas que eles foram acumulando vida após vida, e através do sentimento de posse que eles têm. Então, essa culpa, esse sentimento de posse, esses sentimentos próprios da materialidade, eles trazem os karmas para a gente, porque a gente fica apegado àquilo que não é necessário. E a gente esquece daquilo que realmente é necessário. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa costura com a música, né? Então, será que se a gente soubesse toda a história, a gente ia fazer diferente? Ou a gente ia fazer tudo igual? Né? A gente erraria tudo exatamente igual. Por conta dos nossos sentimentos de apego, de posse, de achar que eu estou certo sempre. Paulinho tinha uma frase que ele repetia muito, e vocês devem lembrar disso, ele falava, você quer ser feliz ou quer ter razão? A gente precisa escolher ser feliz e não ter razão, porque nem sempre a gente tem. Então, lutar para ter razão sempre, estar sempre querendo ter razão, causa todos esses processos obsessivos, vida após vida. Todos os processos que são de posse, de possessão. Eu tenho isso, isso é meu, ela é minha, ele é meu, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Tudo que a gente cobra demais acaba virando um karma em que a gente vai surfar. Mas quem trouxe esse karma para a nossa existência, isso que eu acho que é muito importante a gente compreender, não é a espiritualidade superior, não é Deus que manda você fazer isso, porque você fez assim, agora você vai pagar com isso. Sou eu mesma. Por conta das minhas culpas, por conta do meu sentimento de posse, por causa do meu egoísmo, por causa da minha inveja, eu vou gerar para mim mesmo os meus próprios karmas. É a minha escolha que faz isso. Se eu tenho culpa, eu vou querer me castigar. Se eu ainda não consigo nem sentir culpa e tenho esse sentimento de posse, eu vou, vida após vida, buscar o que é meu de direito. E aí, isso vira, a gente vai surfando karmas e DNA, né? Acho que a escolha da música foi justamente por isso, porque essa história, ela vai demonstrando que vida após vida, você vai tendo um processo que vai sendo intensificado pela falta de entendimento, pela falta de aprendizado com as escolhas que foram feitas, e vira isso aí, vira esse balaio de gato aí. É interessante, só mais um segundinho, que num dado momento o Aulus pergunta, não seria inteligente dar a ela uma nova chance de ser mãe? Não seria inteligente dar a ela a chance de ser mãe para ela tentar de novo trazer esse pai de outrora como filho? E aí o Aulus responde, sim, seria uma dádiva maravilhosa, mas não se esqueça de que ao fazer o aborto, ela criou para si uma situação que nega essa possibilidade neste momento. É preciso que o corpo dela se refaça, é preciso dar tempo ao tempo para a reparação. E aí ele fala uma frase muito interessante, que talvez seja boa de nós gravarmos na nossa mente, nós gostamos muito de frases. Diz assim, ó, a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma, que é o que você acabou de falar, em outras palavras. Eu moro no céu ou no inferno que eu mesmo construí com as minhas culpas, com meus atos, com as minhas dores. Eu vou repetir. Eu moro no céu ou no inferno que eu mesmo construo com as minhas atitudes, com os meus erros, com os meus desacertos. Errar
não é o problema. O problema é não se redimir do erro, é não reconhecer que eu estou aqui para evoluir, é não saber pedir perdão e, principalmente, oferecer perdão. Porque senão vira um ping-pong. Eu bato em você, você bate em mim. Eu bato em você, você bate em mim. Alguém precisa parar de revidar. E o parar de revidar, aí entra a verdadeira humildade, né? Porque as pessoas pensam que ser humilde é ser menor, é se rebaixar. Não, ser humilde tem que ter muita coragem, porque você para de revidar porque você entende que aquilo não faz sentido. E se aquilo não faz mais sentido para você, você vai parar o processo. E para você parar o processo, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita consciência. Você precisa estar em pleno estado de consciência profunda para que você entenda que aquilo não faz sentido. Que todo mundo está naquele balaio de gato, vivendo coisas que já passaram e que a gente pode ter escolhas mais assertivas daqui para frente para poder ser feliz efetivamente e não ter razão, mas ser feliz. Mas a razão está ali. Cada um tem a sua. Então, eu percebi que para mim isso não faz sentido, então eu saio desse processo. E se os outros quiserem acompanhar a minha escolha, eles vão acompanhar. Senão, eles vão começar a viver um processo diferente sem que eu participe dele. Percebe? Então, a escolha é sempre minha, de sair daquela situação ou continuar naquela situação. Por isso, a gente pode mudar o rumo da nossa vida sempre. E entra o exemplo de Paulo de Tarso, que se transformou no meio do caminho, de grande inimigo a grande cultuador de Jesus e divulgador da sua palavra. Assim também o exemplo de André Luiz, que desencarnou cético, ateu, sem acreditar em nada. Ficou lá anos e anos terrestres no umbral. E quando ele resolveu pedir ajuda e foi socorrido, ele se transformou da mesma maneira que Paulo de Tarso se transformou. Nós não precisamos esperar desencarnar para poder nos transformar. Podemos seguir o exemplo de Paulo de Tarso e nos transformarmos aqui. É só virar a página. É só fazer 360 graus. É só. Só que isso depende da nossa escolha profunda e da nossa tomada de consciência real. Não adianta ser alguma coisa artificial. Eu vou fazer isso para ser bonito na frente da sociedade. Não, tem que ser de dentro para fora. Né? Tem que ser de dentro para fora. E é aí que está a grande virada. Quando um resolve parar o processo e ter a humildade de parar o processo. Porque é humildade. Reconhecer os erros e parar. Gente, o Rodrigo ainda não teve a oportunidade de falar. Eu e você, a gente está hoje... eu tenho aí, com o Paulinho falava, você é tipo cinematográfica, tem que ter caras e bocas, então. Não, viu? Mas eu não acho ruim, não. Eu estou achando uma delícia, porque quantas coisas eu fiquei pensando, né, enquanto me debrucei sobre o capítulo, e vocês estão aí provando uma coisa muito delicada para a gente entender. Nós estamos aqui neste mundo para vencer a ignorância. É preciso buscar conhecimento. E enquanto vocês dois falam e explanam e dão explicações, eu fico feliz de ser tão íntimo de vocês e ver que a ignorância está sendo vencida no coração de vocês pelo tamanho da fé que vocês professam nesse conhecimento bacana. E eu fico aqui olhando e tentando saber se vou contribuir, pensando o seguinte, que toda evolução e todo progresso, ele é muito sutil. Nós precisamos tomar cuidado para perceber que crescemos, que evoluímos, mas que o caminho a ser percorrido para um ser realmente evoluído é muito grande. Por que penso isso? Porque quando a gente olha para o capítulo, a gente pensa num sulubonismo torturado, num sonambulismo torturante, a gente vê uma pessoa que começa a gritar, que se transfigura, que se contorce, que esbraveja, que tem uma respiração sibilante, que tem uma respiração opressa, como diz o capítulo, e a gente pode correr o risco de pensar assim, graças a Deus e à bondade divina eu não passo por isso.
E aí, se a gente for observar nos momentos sutis da nossa vida, quantas vezes nós podemos fazer uma reflexão, ou seja, voltar o olhar para trás da nossa própria história e ver que quantas vezes nesta mesma encarnação cometemos os mesmos erros, fazemos as mesmas, tomamos as mesmas atitudes, esquecendo que elas vão ter as mesmas consequências, porque acreditamos que nós vamos melhorar após a atitude tomada. Então, o capítulo, para mim, ele traz essa beleza de que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que aparentemente são pequenas decisões. Com aquilo que aparentemente é uma decisão, é uma ação que vai dizer respeito só a nós. Não é. Toda decisão que eu tomo, toda atitude que eu encarno, ela reflete primeiro em mim e nós corremos o risco de fazer com que ela reflexione, que ela reverbere em outras pessoas do nosso cunho pessoal, do nosso carinho pessoal. Então, todas as pessoas com quem convivemos são afinadas com o nosso propósito de evolução, como nós estamos afinados com o propósito de evolução delas. Então, podemos estar, como disse a Valéria no início, obsediando alguém encarnado que convive conosco, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes sutis, para não sermos percebidos, porque o capítulo também, André Luiz fala isso, Aulus, né, diz isso a André Luiz, que os nossos erros mais escondidos, que ninguém percebeu, ficaram registrados nos livros espirituais. Eles Tudo ficam registrados, o que eu consegui esconder. No nosso próprio corpo mental. O nosso corpo mental é o lugar que a gente guarda tudo que faz. E André Luiz, em um dos livros, que agora eu não vou lembrar qual, ele fala assim, um pensamento, uma atitude, tudo, qualquer pensamento que entra na nossa cabeça, que entra no nosso cérebro, é transmitido para todas as células do nosso corpo imediatamente. Então, fica gravado nessas células do nosso corpo físico e perispiritual. Por isso, fica gravado, então, no corpo mental, que é a nossa grande memória, que é onde estão todos os arquivos daquilo que acontece conosco. Então, não é assim, metaforicamente no livro espiritual, mas assim, mais materialmente, vamos falar assim, no nosso corpo mental. Fica gravado ali. E os espíritos têm a capacidade de passar um scanner em nós e ler todo o nosso corpo mental para saber tudo o que aconteceu. Então, está gravado aí no nosso próprio sistema. Fazendo uma comparação grosseira, é semelhantemente ao tacógrafo de um caminhão, que vai registrando as velocidades, as modificações, tudo que acontece durante a viagem vai ficando gravado ali para que depois o supervisor possa ver. Ou igual a um disquete, que vai copiando tudo aquilo que nos acontece, vida afora, para que depois, face a face comigo mesmo, eu possa ver até onde eu avancei e até onde eu poderia ter avançado. Acho que essa talvez seja a grande frustração de um espírita, de um espírito. Eu poderia ter avançado mais. João, disquete é uma coisa antiga, né? Hoje poderia ser um HD ou registro nas nuvens. Porque estou aqui pensando... Eu sou antigo. Mas é que o disquete fica nós acoplado. temos, segundo cientistas, né, da área neurológica, nós temos em torno de 90 mil pensamentos por dia. Se multiplicarmos pelos anos de vida, o nosso HD está com muitos registros. E eu fico aqui, no finalzinho do capítulo, diz assim... Eu vou dar um exemplo muito legal agora disso aí que vocês estão falando. Não entendi. Não sei se vocês assistiram aquele filme Divertidamente, em que eles iam armazenando os pensamentos da menininha.
É perfeito, é exatamente aquilo, né? Aquele filme, João, você tem que assistir. Ele é meio espírita mesmo, se a gente tivesse a linhagem de pensamento. Eles vão relacionando cada pensamento da menininha, pensamento feliz, pensamento de raiva, pensamento... Cada um vai para um lugar. Uns vão para um porãozinho, mas ficam guardados lá. Outros vão ficar na memória recente, outros vão ficar na memória... Eles vão guardando em determinados... É o cérebro da menininha que vai sendo mostrado. João, o filme é magnífico. E ele mostra... Daí, gente, a importância diária, Rodrigo, vou ser rápido, de parar de reclamar e exercitar a gratidão. Porque cada vez que eu reclamo, eu armazeno uma nhaca. Mas cada vez que eu manifesto a gratidão, eu armazeno um passo na direção do paraíso. Pensa nisso. E aí, confirmando isso que você falou, no final do capítulo, já bem na última página, se eu não me engano, diz assim: a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos alia-se à mente. Aí lembro que você falou agora mesmo, a vida corpórea é a... Termina assim: não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então, a desordem na nossa vida é porque nós não conseguimos usar o dom da inteligência e permanecemos na ignorância. A desordem dos nossos pensamentos é porque nós deixamos a ingratidão tomar conta no lugar da gratidão. Então, isso que você falou é muito rico, porque o obsediador deste capítulo, ele só sabe reclamar que não foi amado. Realmente ele não foi amado pela filha. Ele foi assassinado pela filha. Ele tem uma mágoa profunda de uma razão muito cruel. Mas ele não conseguia entender durante o capítulo que o perdão lhe daria uma visão melhor das coisas. Que ele é aceito no plano divino, mas ele tem que dar o passo do perdão, o passo do entendimento, assim como nós precisamos fazer isso também por nós mesmos. Não precisamos ficar transfigurados de medo, transfigurados de horror. Não. Pensar nas pequenas coisas, do dia a dia, das decisões mal tomadas, das palavras mal pensadas, das atitudes benéficas que nós deixamos de fazer, porque achamos que elas não eram importantes. Então, criar um registro no psicofísico da mente com elementos positivos, com elementos enaltecedores do amor. Bonito isso, é? Eu acho que hoje deu, né? Eu falo o seguinte, não sei quanto tempo. Jesus nunca ficou doente. Por que será, é? Porque da boca dele só saía palavras edificantes. Quando ele está se encaminhando para a morte, depois de ter recebido 5.480 golpes, revelação dele a Santa Brígida, de quantos golpes ele sofreu do momento em que foi aprisionado na quinta noite até o momento da sua execução, até o momento em que ele morreu às 3 horas da tarde do dia seguinte, quantos golpes ele teria tomado, e ele revela a ela em sonhos 5.480 golpes. Qual que é a palavra dele? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Por isso, ele nunca adoeceu, porque ele nunca cultivou a doença. Simples assim. Isso precisa vir do fundo do coração, né? Porque tem muitas pessoas que numa hora de uma briga, numa hora de uma desavença, falam coisas desse estilo para poder se mostrar superior. Aí não adiantou nada, porque não veio do fundo do coração. E essa coisa de ser verdadeiro em tudo que faz, não é, e ser verdadeiro, as pessoas confundem muito. Por exemplo, pessoa sincera não é aquela que joga no outro os defeitos dele de uma maneira que machuque o outro. A pessoa sincera, a pessoa verdadeira, ela tem cuidado com o outro, né?
o Jung fala assim, é importante saber todas as teorias, é importante saber tudo, né, na parte de entendimento, de conhecimento. Mas quando está se lidando com uma alma humana, você tem que ser simplesmente uma outra alma humana. Então, a gente precisa saber tratar as pessoas. Então, ser sincero não é jogar em cima do outro tudo aquilo que você vê no outro, que você considera que não seja bom. Porque esse é o nosso olhar. Porque para o outro aquilo pode ser maravilhoso. E a gente precisa aprender a respeitar o que é bom para o outro e às vezes não é para mim, ou que eu ainda não entendi que pode ser bom para mim também. Então, esse olhar e essa sinceridade, esse olhar verdadeiro e esse falar verdadeiro, ele tem que vir do fundo do coração. E quando ele vem do fundo do coração, ele vem com todo esse cuidado. E esse cuidado é o amor verdadeiro. E era isso que Jesus tinha. Quando ele falava, ele expandia exatamente esse amor. Tudo que vinha da boca dele era amor. Esse amor que a gente está aprendendo ainda como ele é. A gente ainda não sabe totalmente. A gente é aprendiz desse amor. Jesus veio deixar isso para a gente, esse legado do amor. E a gente precisa aprender. E a gente precisa parar de achar que eu sou super sincera, eu falo tudo que eu penso. Não, você está machucando o outro. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso também em nós, para que tudo que sai de dentro de nós seja puro amor, assim como era de Jesus. E esse amor fez com que ele nunca adoecesse e fez com que só saísse da boca dele palavras de edificação. Porque aí é de dentro para fora. É de dentro que surge. Né? O reino de Deus está onde? Dentro de nós, na partícula de Deus que está aqui dentro. E a gente precisa só olhar para dentro para descobrir. Mas esse só olhar para dentro, às vezes, é tão difícil. Não precisa ser. A gente é que escolhe se é difícil ou se é fácil. Reconhecendo a dualidade que a Bíblia mostra para a gente. Número 2 é do homem. O homem tem os dois lados, luz e sombra. As nossas sombras estão lá para que a gente aprenda com elas, a não ser elas. O que a gente não quer ser. Elas são nossas professoras nesse sentido. Então, vamos trabalhar nesse sentido de sempre fazer com que o que o João falou, que saia da nossa boca palavras edificantes, para que isso edifique tudo que está ao nosso redor e faça com que tudo vire amor. Mas tem que ser de dentro para fora. Não pode ser cuspindo alguma coisa assim, de uma maneira que você fale uma palavra como a que Jesus falou, só para se sentir superior a todo mundo. Porque tem muita gente que usa de uma pseudo-humildade para poder, então, falar, eu fui humilde. A humildade vem de dentro. Né? Acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Olha que papo gostoso. Já se vai quase 1 hora e está tão bom papear. Rodrigo, está na hora da prece. Né? Dentro de isso que vocês falaram, tem uma frase muito bacana dentro do capítulo que diz assim: e como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Quer dizer, edificando com o bem. Né? Nós temos vivido momentos difíceis no mundo inteiro. E todo mundo tem ficado muito... As pessoas todas, e na maioria dos ambientes, têm ficado muito tensas com saúde, com finanças, com relacionamentos. Então, a maneira mais difícil, mas simples ao mesmo tempo, de edificar o bem, é usar palavras gentis, usar palavras de agradecimento, né? De elogio sincero. Quando for usar a verdade, que a verdade seja dita com palavras suaves, no particular. Né? Chamar a atenção de alguém, fazer uma corrigenda, é necessário fazer isso em particular, onde a pessoa possa se defender, se for o caso, agradecer, se for também o caso, mas também se justificar apenas conosco. Então, edificar o bem com palavras de amor, de tolerância, de caridade. E, Rodrigo, muitas vezes fechando a boca e evitando revidar. Fechando a boca.
Tem uma frase do Mário Quintana que eu não vou lembrar porque eu não sou João, não memorizo as coisas exatamente, mas ele fala alguma coisa assim, que quando a gente cala, esse calar é tão calado que o silêncio fala mais alto. É alguma coisa nesse sentido, assim. Né? Então, é isso que você está falando. Não, mas o Frei Inácio Larrañaga, que é o pai das oficinas de oração, ele fala, quando tudo se cala, Deus fala. Também. Depois eu vou colocar a frase na edição do vídeo para vocês. Vamos para a oração, então, gente? Eu acho que hoje foi bem profundo tudo que a gente falou, né? Tá aqui batendo muitas coisas boas. Vamos lá. Vamos fazer a oração final, então? Amado Jesus, querido Mestre, permita que a partir das reflexões feitas no dia de hoje, nesta noite, nós possamos procurar elaborar em nossos pensamentos palavras e atitudes que enalteçam o bem, que enalteçam comportamentos de gratidão à vida que temos. Que possamos ser seres em evolução, que corrigemos a nós mesmos. Que possam nossos mentores, nossos espíritos guias, a modelo de Jesus e dos anjos, melhorarmos a nós mesmos nas pequenas atitudes, nos momentos mais calados. Assim como disse nosso amigo João, que nós saibamos deixar o silêncio falar, quando alguma coisa nos incomodar. Que a presença do amor seja a tônica da nossa experiência de vida até a próxima semana, quando aqui novamente estaremos para fazer uma nova reflexão, para evoluirmos na busca de um bem maior. Que assim seja. Amém. Assim é. Gratidão. Gratidão, pessoal. Semana que vem nós vamos para o capítulo 11, desdobramento em serviço. Se Deus quiser. Capítulo 11 é muito interessante. Aconselho vocês a lerem. Vai ser, ó. Vai falar de algo ali que a gente sonha muito. Vale a pena. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.